Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. O nosso devocional de hoje está aqui no livro de Efésios, capítulo 6. Saiu aqui hoje o versículo 11. Diz assim: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá, assim quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Interessante que essa passagem ela saiu há umas 2 semanas atrás aqui no nosso devocional. E hoje eu abri a Bíblia e saiu de novo essa passagem aqui no devocional. Bom, eu entendo que o Espírito Santo quer completar a mensagem para todos através dessa passagem. E a mensagem que o Espírito Santo tem hoje é de preparo. O apóstolo Paulo está falando de preparação. Vocês têm que preparar. Ninguém vai para a guerra despreparado. Ninguém vai para a guerra de bermuda e chinelo. Pelo contrário, um soldado vai de farda, coturno, armamentos de guerra. Tudo isso eu falei a semana passada. Mas o que o Espírito Santo quer que você entenda é que você tem que viver uma preparação. Exatamente, você tem que estar determinado. Você tem que estar preparado. Se você não estiver determinado, e se você não estiver preparado, você vai falhar. É simples assim. Você vence na área que você estiver preparado, seja qual área for, por exemplo. Se você estiver preparado financeiramente, no dia mau, você vai conseguir vencer, porque você se preparou financeiramente para enfrentar os dias ruins. Se você estiver preparado emocionalmente, desenvolver inteligência emocional, quando um ataque vier sobre as suas emoções, você vai estar preparado. E no mundo espiritual não é diferente. Se você estiver preparado espiritualmente, você vai sobressair. É o que o apóstolo Paulo está falando, que nós sofremos ataques espirituais. Ataques. Se tem alguma história aqui na Bíblia de alguém que estava preparado, é a Esther, a rainha Esther. Nós estamos falando do jejum de Esther nesses últimos dias aqui na família de Deus, porque nós estamos fazendo o jejum de Esther. Exatamente, estamos fazendo o jejum de Esther aqui na comunidade Família de Deus. 3 domingos do jejum. Se preparando para entrar num combate para uma corrente poderosa que nós vamos fazer pela transformação da nossa família. Vamos buscar a transformação da nossa família, mas para isso nós vamos nos preparar no jejum. Bom, Esther não tinha sangue azul e nem nasceu rainha. Só que como a rainha Vasti, que era a rainha do rei Artaxerxes, ela decepcionou, ela aborreceu o rei liberou ela para ir embora de volta para a casa dos seus pais e abriu vaga para a rainha. Nunca havia acontecido isso. Só que Esther, ela perdeu os seus pais na guerra. E o seu primo Mardoqueu, ou Mordecai, em algumas versões, cuidou dela como a sua própria filha. E Mardoqueu preparou Esther. Esther foi preparada para assumir uma posição de destaque.
ela foi treinada por Mardoqueu, treinada e preparada. E ela tinha uma beleza natural, ela cuidou da sua beleza, ela cuidou do seu corpo, da sua beleza física. Para quem acha que cuidar do externo não é importante, é sim, em algumas áreas da sua vida, Deus vai precisar que ele use o seu externo. É claro que o exterior não é mais importante do que o nosso caráter, né? Mas Esther já era uma pessoa de caráter, já era uma serva de Deus, já era uma menina obediente. Agora ela cuidou também do seu exterior. E quando ela foi levada diante do rei, a beleza de Esther fez com que o rei a aceitasse como rainha. E ela não foi colocada ali por acaso. Deus tinha um propósito, porque Ramã, que era um príncipe poderoso, de muita influência, fez com que o rei assinasse um decreto que colocasse uma data específica para exterminar os judeus, para matar todos os judeus. Parecia um Hitler lá do Antigo Testamento. Só que Esther, ela estava lá como rainha, porém ela não podia falar com o rei. Quem entrasse na presença do rei seria morto nesses dias de guerra. Ela não podia falar. Se ela chegasse até o rei para falar que o povo judeu era sua família, era o seu povo, ela seria morta antes de chegar ao rei. Mas ela se preparou. Preparo é tudo. Ela se preparou. Ela pregou 3 dias de jejum. O jejum, nós sabemos que ele quebra carne, mas ele também quebra cadeias. Ela se preparou, fez 3 dias de jejum e foi falar com o rei. Chegando lá, ela conseguiu falar com o rei, e o rei, sabendo que o povo que ele iria matar era o povo dela, ele decidiu não matar mais. E a forca que estava preparada para Mardoqueu foi usado contra Ramã. Ramã queria enforcar Mardoqueu. Só que Mardoqueu, ele era o pai da Esther. Pai adotivo, porque ele era o primo, mas ele adotou como filha. Tinha como filha. Então a forca serviu para ele. Então, preparo nessa vida é tudo. Em tudo nessa vida nós temos que se preparar. Então, para quem, preste atenção, para quem a oportunidade surge? Eu faço uma pergunta. Para quem a oportunidade surge? Para quem está preparado. Tem gente que está tão despreparado que nem percebe a oportunidade chegando. Então, oportunidades surgem para quem se prepara. A rainha Vasti, ela pisou na bola e a Esther conseguiu ocupar o lugar de rainha. Nós temos na Bíblia vários e vários. O que dizer de Neemias? Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes, de um outro rei Artaxerxes, né? E Neemias, ele se preparou para ser copeiro. Não é do dia para a noite que você se torna um sommelier. Um sommelier, ele tem que ter preparo, ele tem que treinar o seu paladar, ele tem que ter um paladar aguçado. Exatamente, ele que experimentava os vinhos do rei, era ele que experimentava a comida, ele era um sommelier. Então, um sommelier não nasce do dia para a noite, são anos de preparo. E assim era Neemias. O que falar de José, que antes de ser governador, ele passou por um preparo, e o preparo dele foi árduo, não foi fácil. Foi uma cisterna, foi um presídio, uma cadeia, tudo por todo esse período de tempo, ele se preparou. E o que falar de Moisés? Moisés, antes de ser o grande profeta que falava face a face com Deus, ele foi preparado, ele foi tirado da sua família, levado para o Egito. Ali ele foi treinado, segundo o livro de Atos, capítulo 7, versículo 22, em toda a ciência do Egito. Olha só, livro de Atos, capítulo 7, 22, diz que Moisés foi treinado em toda a ciência do Egito, em toda a cultura, em toda a arte de guerra, e a Bíblia diz que ele era poderoso em palavras.
Ou seja, ele tinha um grande discurso. As palavras de Moisés eram poderosas. Ele sabia fazer um grande discurso. Não era gago, não, tá? A palavra de Deus nem diz isso. Algumas pessoas assemelham quando ele diz que ele tinha dificuldade para falar. Por que ele tinha essa dificuldade lá atrás? Ele, quando foi chamado lá no Monte Horebe, ele estava lá na península do Sinai já com mais de 80 anos de idade. Ele tinha perdido a língua egípcia, ele nem sabia mais falar bem a língua egípcia. É como que se você fosse tirado do Brasil e levado por um outro país e ficasse ali por mais de 40 anos em um outro país. Você perderia o costume da palavra, da língua portuguesa. Você vê, nós temos a língua portuguesa, porém o Brasil já não fala mais a língua portuguesa dos portugueses. Os portugueses, a qual colonizou o Brasil, nós já até perdemos a essência da língua portuguesa. Nossa língua já é outra, é um português Brasil, não é mais o português de Portugal. E Moisés tinha essa dificuldade, porém ele era poderoso em palavras. É o que a Bíblia diz, Atos 7, 22. Está lá. Então, ele se preparou. Tudo nessa vida exige preparo. Não acha que você vai conseguir sem preparo. Não é à toa que o Sebrae, ele prepara empreendedores, porque não tem como você começar um empreendimento sem preparo. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Não tem como você ir para a guerra sem preparo. Você acha? Para mim ser pastor, bispo é pastor de pastores. Eu pastoreio a igreja e pastoreio os pastores da igreja. Você acha que se eu não me preparar espiritualmente, eu vou conseguir? Eu me consagro, eu jejuo, eu subo montes, eu oro, eu tenho o meu devocional diário com Deus. Em todo tempo eu estou falando com Deus, eu leio bastante livros, eu estudo culturas, eu estudo geografias, eu estudo línguas, eu estudo teologia constantemente, né? Por mais que eu sou formado em teologia hebraica, bacharel em teologia hebraica, mesmo assim, todos os dias eu estudo a Bíblia, estudo livros, estudo a Torá, estudo o Rumash, estudo as Midrashes. Todo dia eu estou me preparando, porque sem preparo no mundo espiritual, o diabo vai me atacar. Vai ou não vai? Vai. Ele fica esperando uma brecha. Então, o soldado sem preparo, ele é o primeiro a cair no campo de batalha. Se prepare. A palavra do Espírito Santo para você hoje é: se prepare, revista-se da armadura de Deus. Deixa eu orar por você. Papai querido, em nome de Jesus, visite essa pessoa hoje, derrama sobre ela a tua direção, o teu espírito, derrama sobre ela um direcionamento. Ajude ela a ter determinação e força para estudar, se preparar, se capacitar, para enfrentar o dia a dia que nós temos. Não é fácil, mas se o Senhor nos fortalecer com a força do teu poder e do teu espírito, nós vamos conseguir superar, meu Deus, vamos viver dias de superações. Que assim seja sobre nós, sobre os teus filhos, sobre o teu povo. Dê um dia abençoado para essa pessoa, guarda a casa dela, a família dela, os planos, os projetos dela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Shalom, Deus te abençoe.